O The Eras Tour foi, de fato, um grande acontecimento no mundo, né, gente? Essa turnê marcou a vida de muitos fãs da Taylor, rendeu várias manchetes nacionais e internacionais, polêmicas, barracos, documentário, mas apesar de toda a grandiosidade desse espetáculo, né, que foram aí os shows da Taylor nessa turnê, no final, ela tava simplesmente esgotada, tava exausta. E super compreensível, né, minha gente? No final, a bichinha tava ali só o pó da gaita. E é justamente aí que começa a história do novo álbum da Taylor Swift, The Life of a Showgirl, que vai ser lançado no dia 3 de outubro de 2025. De acordo com a Taylor, esse álbum é muito sobre o que aconteceu nos bastidores da turnê do The Eras Tour. E como ela ama um easter egg, não é pra menos que a gente tenha aí várias mensagens escondidas durante essa trajetória de lançamento do álbum, né? Algumas que realmente estavam ali esfregadas na nossa cara e outras que já exigem a coisa do tempo livre, né, gente? O tempo ocioso, né? Pra descobrir do que se trata. Porque quando eu vi que algumas pessoas conseguiram decifrar algumas mensagens ali meio ocultas e tal, eu realmente pensei isso. A pessoa teve um tempo realmente pra fazer isso daqui. Mas calma, fica aí nesse vídeo que eu vou te contar tudo. Eu me chamo Nath Petit e nesse canal eu compartilho curiosidades e histórias do universo da música. Se você ainda não é inscrito, tá aqui o meu convite pra você se inscrever. Deixa seu like nesse vídeo porque isso me ajuda muito e tá aqui meu arrobinha se você quiser me seguir, fica bem à vontade. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar o que foi o surto da internet depois que a Taylor Swift divulgou a data de lançamento do novo álbum, te trazer as curiosidades, os bastidores, os significados, tem vários detalhezinhos super interessantes para serem compartilhados aqui com você. Bora pro vídeo! Você um belo dia acorda e a internet está assim, toda alvoroçada, pegando fogo, toda laranja, cheio de coração com foguinho, falando aí sobre o novo álbum da Taylor Swift. Mas se você faz parte do grupinho que não tá entendendo absolutamente nada do que tá acontecendo, tá cheio de informação pipocando na sua timeline, mas você não tá conseguindo acompanhar direito, meu anjo, fica aí que eu vou te entregar aqui ó, na tua mão, entendeu? A informação completinha, resumida, caprichada. Portanto, antes de mais nada, a gente tem que começar pelos easter eggs, né? Os sinais estavam o tempo todo assim, ó, sendo jogados na nossa cara, né, minha gente? Faltava o quê? Só um pouquinho de tempo mesmo pra gente parar e analisar ali a informação. Porque, como eu falei pra vocês e como bem sabemos, Dona Taylor Swift é a rainha dos easter eggs, adora enfiar aí um monte de mensagem oculta nos seus projetos e dessa vez, obviamente, não seria diferente. Já começamos pela porta laranja, sim, pela porta laranja que tinha no The Eras Tour. Vocês se lembram dessa porta, gente? Ela tinha um significado, ela não tava ali só de bonita, tá? Aquela porta ali simbolizava que a Taylor Swift estava saindo de uma era e entrando em outra era. Olha aí. No fim de todos os shows da The Eras Tour, eu saía do palco por um elevador. Todo show terminava assim, exceto um, o último show. Saí por uma porta laranja para ser específica. E isso realmente era um easter egg. Eu queria mostrar que estava deixando a The Eras Tour, mas também entrando em uma nova era. Em 2024, a Taylor Swift foi vista usando um colar que tinha ali a letra TS. Só que algumas pessoas diziam que, ao contrário, podia também ser interpretado como o número 12. Então, temos aí, né? 12, número 12. Logo depois, em fevereiro de 2025, a Taylor Swift foi ao Grammy usando um brinco, belíssimo por sinal, com 12 pedras. Sim, 12 pedras. Novamente o número 12. Mas daí eu te pergunto, quem é que contou? Quem é que parou, olhou a foto dela e pensou, vou contar quantas pedras tem aqui nesse brinco pra ver se bate aí com o número 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Realmente, 12 pedras. E aí? Tem coisa assim que eu realmente fico pensando, com todo respeito, tá, gente? Com todo respeito do fundo do meu coração, mais um tempo, né? E não para por aí, tá? No dia 30 de maio, a Taylor Swift divulgou que ela conseguiu adquirir os masters dos seus primeiros 6 álbuns de carreira. Foi um grande acontecimento pra ela, foi um grande marco, que deixou, obviamente, ela, e com toda razão, super emocionada. E nisso rolou uma carta pros fãs, com vários easter eggs, com um trechinho que dizia I was this close, com 12 is. Olha aí o número 12 novamente. E além disso, a carta só ficava disponível no site durante 12 dias. Postagem com 12 fotos, legendas misteriosas, o climinha era esse, né? Que ia acontecer alguma coisa. Vem aí alguma coisa. E, inclusive, vários fãs já estavam super cantando a bola que seria o novo álbum. Sendo assim, no dia 12 de agosto de 2025, o podcast New Heights divulgou um teaser mostrando apenas a silhueta de um convidado misterioso, um convidado especial. Quem será? Lembrando que esse podcast é do namorado da Taylor Swift, o Travis Kelce, que ele faz ali junto com o irmão dele, né, o Jason Kelce. Claro que algumas pessoas, quando viram ali a imagem, já cogitaram, né, que poderia ser a Taylor Swift
Swift. E quando esse podcast foi ao ar, praticamente quebrou a internet, né? Foi um grande de um belo surto, todo mundo tava atento, de fato esperando que poderia vir aí o anúncio de um novo álbum. No mesmo dia, o Terror Nation fez um post com 12 fotos dela em looks alaranjados da Eras Tour e na legenda tava escrito o seguinte: pensando em quando ela disse até a próxima era. Também tivemos um outro grande momento que foi quando o site entrou em contagem regressiva, onde dizia que a contagem expirava no dia 12 de agosto, às 12h12, mais precisamente. E o que temos de imagem nesse site? A tal porta laranja. Quando o contador zerou, o site chegou a sair do ar durante alguns instantes, assim, mas quando ele voltou, as pessoas podiam fazer a pré-encomenda de CD, vinil, enfim, as coisas aradas tudo. E o impacto dessa divulgação foi tão grande, gente, que até o Empire State ficou laranja, que é a cor oficial aí dessa nova era da Taylor Swift, que eu já vou falar pra vocês o significado, tá? Porque sim, tudo tem um significado aqui, nada é por acaso, tudo é muito bem pensado, inclusive a cor. E não parou por aí, né? Não sei se vocês chegaram a fazer isso, se vocês fizeram, deixa aí nos comentários que eu quero saber, de colocar o nome da Taylor Swift no Google. Quando você colocava o nome no Google, começava a sair uns confete ali, laranja. Vou até fazer aqui de novo pra ver se tá ainda rolando isso. Taylor Swift. Botei. Tá aparecendo ainda, não sei se tá aparecendo pra vocês agora, né? Mas de fato, sai ali uns confetezinhos e sobe um coraçãozinho. Neste exato momento, enquanto eu tô gravando, tá aparecendo aqui mais de 66 milhões de pessoas que clicaram nesse coraçãozinho pra cair essa chuva de confete laranja e amarelo e tal, né? Tem muitas pessoas tentando entender isso daqui também, né? Por que tem isso daqui? Isso daqui é só uma brincadeirinha pra ver quantas pessoas clicaram nesse coração, ou depois de atingir, de repente, algum número, pode vir a surgir alguma coisa. Eu já ia falar 12 aqui, né? Porque 12,12 milhões, sei lá, ia acontecer alguma coisa, mas como já passou, talvez seja só a questão de contar mesmo. E eu fico impressionada como tudo é muito bem amarrado, né, gente? Muito bem feito mesmo. Aqui, ó, parabéns, tá? Pessoal aí do marketing está de parabéns. Enfim, no dia 13 de agosto, a Taylor Swift foi ao podcast. No fim das contas, era ela, aquela imagem, aquela silhueta misteriosa, né, pessoal? E daí ela foi e, de fato, confirmou tudo, né? Confirmou que temos aí o lançamento do novo álbum. This is my brand new album. E eu não sei se vocês ficaram sabendo, chegaram a ver, enfim, mas durante essa divulgação também foi lançada uma playlist da Taylor Swift com várias músicas da Bonita. E obviamente, como nada na carreira da Taylor Swift é por acaso, temos várias mensagens possivelmente ocultas aí, alguns easter eggs nessa playlist. Foi jogado lá, né, pro povo começar a criar aí as suas teorias. Eu acho que no fundo realmente ela super se diverte com isso. Mas afinal de contas, como que esse álbum ganhou vida? Bom, tudo aconteceu entre os shows do The Eras Tour. Nesse período, ela viajava até a Suécia para trabalhar com dois caras, o Max Martin e o Shell Beck. Sem intermediários, tá? Só os três mesmo. E na verdade, esses dois caras são grandes nomes da música, né? E já são figurinhas repetidas, né? No caso, eles já trabalharam com a Taylor Swift em outros momentos nesses álbuns aqui: Red, 1989 e Reputation. De acordo com a Taylor, o objetivo desse encontro era criar justamente músicas super contagiantes, cheias de energia, bem vibrante, né? Nesse álbum teremos apenas 12 músicas, não vai ter música bônus, como a própria Taylor falou. Todas essas 12 músicas foram bem construídas para serem como 12 hits. Inclusive foi esse o sentimento que o Travis, o namorado da Taylor Swift, teve depois que ele ouviu as músicas do álbum. Eu vou deixar aqui na tela para vocês os nomes das faixas do álbum para vocês conferirem. Se precisar ler com calma, dá um pause aí. Como eu falei no início desse vídeo, né, esse álbum é sobre os bastidores do que estava acontecendo durante a turnê do The Eras Tour. E sobre isso, ela trouxe o seguinte no podcast: simplesmente vem do lugar mais contagiantemente alegre, selvagem e dramático em que já estive na minha vida. A Taylor também contou no podcast que a primeira música que a gente tem aí do álbum, que se chama The Fate of Ophelia, o destino de Ofélia em português, foi inspirada na personagem Ofélia de Hamlet, do Shakespeare. Pra quem não sabe da história, o Hamlet é apaixonado pela Ofélia, e na peça a Ofélia morre afogada, tudo porque ela resolveu subir na árvore, daí o galho quebrou e ela caiu no riacho. Algumas pessoas acharam que a morte foi um acidente, outras pessoas acharam que ela enlouqueceu e outras pessoas falaram que, enfim, cometeu um suicídio. E daí o pessoalzinho começou a reparar que a capa do álbum pode ter alguma relação com a pintura Ofélia, por conta dessa inspiração que ela falou, né, em relação à obra do Shakespeare, e também porque ela tá ali deitada na água, né, gente? Até entrei nas minhas brisas aqui, tá, gente? Porque a gente vê a Ofélia aqui deitada, morta, na pintura, e a gente vê a Taylor Swift deitada ali na banheira, né, com a água e tal. E daí até pensei, né, será que esse olhar que ela tá fazendo, essa posição, não é uma referência à morte? Aí eu já vou além, né?
Hoje eu já tô aqui, ó. Já tô numa brisa sem limite. Fui longe, gente. Fui longe, eu sei. Lembrando aqui que não é a primeira vez que a Taylor Swift se inspira em alguma obra aí do Shakespeare. Ela já fez isso em Love Story, em 2018, que foi baseado ali em Romeu e Julieta. Agora, em relação ao significado do título do álbum. Em tradução livre, o significado poderia ser a vida de uma garota artista, mas em inglês, showgirl tem um sentido diferente. Se trata de uma atriz que canta, que dança, que se apresenta no palco e usa ali uns trajes bem glamurosos, sensuais, cheio de brilho, né? E hoje, nos tempos atuais, ele também serve como uma espécie de metáfora, além do sentido literal da coisa, sabe? Basicamente, como é atuar ou existir como mulher. E dentro desse contexto também tem uma interpretação de que, enfim, uma teoria, né, de que a Taylor pode trazer aí nas músicas como que é pra ela lidar o fato dela ser uma mulher dentro dessa carreira artística, ou o fato dela equilibrar ali a carreira artística com a vida pessoal e assim por diante. De imediato, gente, vendo aí a questão estética, as fotos, eu já fiquei extremamente apaixonada, gostei bastante, porque eu gosto, né, desse clima, desse mood, dessa energia burlesca. Eu acho a estética lindíssima. Eu vi que tiveram algumas pessoas que não curtiram tanto a capa, mas eu gostei, tá? Gostei mesmo. Achei que ficou bem bacana também porque deixa pra gente aberta a várias interpretações, né? Mas a Taylor também falou sobre isso no podcast. Meu dia termina em uma banheira, não normalmente com um vestido deslumbrante. Eu queria glamorizar todos os aspectos da turnê. Eu queria ter um momento fora do palco como capa principal do álbum, porque o álbum não é realmente sobre o que aconteceu no palco, mas o que aconteceu fora do palco. A cor laranja é a cor dessa nova era da Taylor Swift e tem um significado, né? Basicamente porque ela significa energia. Em outras palavras, para Taylor, a cor laranja simbolizava muito bem o que ela estava vivendo ali nos bastidores durante a turnê. Uma coisa bem elétrica, vibrante, exuberante, cheia de energia, que é justamente isso que ela queria pro álbum. E se você reparar, a capa do álbum representa isso, né? E eu acho muito interessante como foi construído dois moods para essa capa, porque ao mesmo tempo que a gente tem ali a Taylor deitada naquela banheira, aparentemente, né, de forma simbólica, claro, mas com todo aquele figurino sexy, glamuroso, com as pedras, com os brilhos. A gente também tem uma luz fria, né, mostrando que é um momento de tranquilidade ali, como se ela estivesse ali relaxando. Achei super bacana aí essa construção. Temos aí uma nova era, um novo álbum e também novo figurino, né? E dessa vez muito mais brilho, muito mais glamour, tem essa conexão total com uma showgirl de Las Vegas. E vale trazer aqui também que a gente já teve outras artistas do pop que se inspiraram justamente nessa showgirl de Las Vegas, como é o caso da Beyoncé, da Katy Perry, da Christina Aguilera. A Christina, inclusive, que é uma das mais marcantes pra mim, justamente por conta da época ali do Lady Marmalade e tudo mais, do Moulin Rouge. Gente, pra mim, esse clipe é extremamente icônico. O suco do suco do suco do suco da polpa do suco. Não sei se vocês se recordam, se não se recordam, tá aí. Só que por trás de todo esse glamour, de todo esse brilho, o novo álbum da Taylor, ao que tudo indica, também é um questionamento sobre muitas coisas. Como, por exemplo, como é de fato ser uma estrela do pop gigantesca, sempre ali no centro dos holofotes. Agora, o que nos resta é aguardar até o dia 3 de outubro, mas me conta aqui como é que tá a tua expectativa pro lançamento desse álbum, e me conta também se você tem alguma teoria do que tá por vir, deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber, tá bom? Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e tá aqui meu arrobinha se você quiser me seguir, fica bem à vontade. A gente se encontra no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.